caríssimo presidente do nosso estado irmão de Roraima, senador Telmário, senhores senadores, aqueles que nos assistem pela TV e pela Rádio Senado. Senhor presidente, venho à tribuna para o tema que eu vou tratar na tribuna hoje, já passou a ser corriqueiro, porque é um drama que vive o meu estado do Amapá. Como todos sabem, senhor presidente, o Amapá, a sua capital, Macapá, é a única capital do país que não tem ligação rodoviária com o restante do país. A nossa fronteira de integração rodoviária é com o norte, deverá ser com o norte, com a Guiana Francesa. Nós não temos ligação rodoviária, temos uma imensa e admirada barreira natural que é o Rio Amazonas, e em decorrência disso, nós temos duas pontes de acesso ao Amapá. A via fluvial, com barcos que podem fazer de 12 até 24 horas de Belém até Macapá, e que é cada vez mais precária pela ausência de incentivos para o modal fluvial na Amazônia, como todos sabemos, e a via aérea. Então, senhor presidente, o aeroporto internacional de Macapá não é um luxo. O meio de comunicação através do avião, o meio de transporte de comunicação através do avião em meu estado, não é um luxo, é uma necessidade. E é lamentável o que tem ocorrido com a obra do Aeroporto Internacional de Macapá. Veja, senhor presidente, o nosso aeroporto foi fundado como campo de pouso nos idos da década de 30, onde hoje é a via principal da cidade, que é a Avenida FAB, e inclusive tem a denominação de Avenida FAB, porque originalmente era o Aeroporto Internacional de Macapá. Ao que pese essa importância fundamental e estratégica do aeroporto e o fluxo de movimentação do aeroporto, de uma comunidade de quase 500 mil de pessoas, são 703 mil amapaenses, a capital, Macapá, tem 480 mil, nós estamos padecendo por quase 7 anos de paralisação da obra do Aeroporto Internacional de Macapá. As obras de ampliação do aeroporto iniciaram em 2003 e deveriam ter sido concluídas em 2006. Estamos em 2015. Então, nós padecemos de 8 anos de paralisação das obras do aeroporto. As obras foram paralisadas, a construção foi interrompida, porque no ano de 2006 ocorreu a chamada Operação Navalha, deflagrada pela Polícia Federal. Esta operação resultou na prisão de mais de 70 pessoas, entre empresários, políticos e agentes públicos. Ocorreu essa operação com obras que estavam em curso, com obras públicas que estavam em curso nos estados da Bahia, do Maranhão, Sergipe, Mato Grosso e no Amapá. Estavam envolvidos em um esquema de desvio de verbas públicas por meio de fraudes, em licitações em programas do PAC e em licitações fraudulentas no programa Luz para Todos. No epicentro, no coração da chamada Operação Navalha, estava a empreiteira Guautama, de propriedade do senhor Zuleido Veras, que era a empreiteira responsável pela obra do aeroporto de Macapá e que, segundo a apuração da Polícia Federal, teria desviado 113 milhões de reais, metade dos 113 milhões de reais já investidos na obra do Aeroporto Internacional de Macapá. O problema, senhor presidente, é que quem desembarca, quem chega em Macapá, se assusta ao ver a carcaça, o esqueleto de uma obra pública de um lado, e 8 anos depois, nós não temos informação ou satisfação da apuração dos responsáveis por esses graves desvios
corrupção ocorrida no Aeroporto Internacional de Macapá e em outras obras públicas. Até hoje, não temos notícia da responsabilização e da punição daqueles que foram presos. Aliás, a Polícia Federal investiga, há um indício de que metade dos 113 milhões foram roubados dos cofres públicos, nos é legado a carcaça de um prédio, o aeroporto não é concluído e quem é penalizado com tudo isso é o povo do Amapá. O aeroporto já tinha sua capacidade superada há muito tempo. Foi necessária a pressão nossa aqui, junto com a bancada, junto com deputados e senadores do Amapá, para que fosse construído pelo menos 2 módulos operacionais de embarque e desembarque de passageiros, cada um com 1.000 metros quadrados. Mas, senhor presidente, não é isso que Macapá precisa, necessita e merece. O que Macapá quer é o aeroporto que foi projetado, com amplas áreas de embarque e de desembarque, com espaço para novas companhias aéreas poderem se estabelecer, que hoje não é possível com as insuficientes estruturas do Aeroporto Internacional de Macapá. O que Macapá necessita, o que o Amapá necessita e merece, é a obra que deveria ter sido iniciada em 2003 e concluída há quase uma década, há 9 anos atrás, em 2006. Em 2006. Nós estamos há 9 anos, ano que vem teremos uma década da paralisação do Aeroporto Internacional de Macapá e nenhuma satisfação, e nenhum encaminhamento. Não são punidos quem roubou o dinheiro da construção do aeroporto, não é punido, não é investigado a fundo quais eram os políticos que estavam por trás do roubo do dinheiro da construção do Aeroporto Internacional de Macapá, e a sociedade, o povo do Amapá é presenteado, ASPEI o presenteado, com a carcaça de uma obra pública, que não se termina, que não se conclui. No início deste ano, a esperança voltou a nos animar. A mim, ao senador Davi Alcolumbre, que tem procurado também a retomada da obra do aeroporto. Eu estive na Infraero, tive conhecimento da licitação para uma nova empresa assumir as obras do aeroporto. Depois estive com Sua Excelência o ministro Eliseu Padilha, da Aviação Civil. Houve um compromisso, inclusive, o ministro disse para nós que gostaria de, no dia 9 de março, assinar a ordem de serviço de retomada das obras do Aeroporto Internacional de Macapá. E eu acredito na boa vontade do ministro para isso. Só que agora nós vivemos os tempos de ajuste fiscal. E eu tenho a notícia, não confirmada, a notícia extraoficial, de que nas obras de aeroportos que devem ser retomadas, está o Aeroporto Internacional de Vitória, meu querido senador Emânio, se eu não me engano, também o Aeroporto de Teresina, se eu não me engano, e estaria o Aeroporto Internacional de Macapá. E tem a notícia que deverá ter cortes nestas obras, em algumas dessas obras, e que dentre os cortes estaria, mais uma vez, o Aeroporto Internacional de Macapá. É inaceitável, presidente. Não tem como admitir esta situação. Penalizar o povo do estado do Amapá pela corrupção que alguns políticos e empresários fizeram há uma década. Ora, paralisou a obra, teve a paralisação da obra, retoma em seguida, retoma a obra e parte para a punição dos culpados, dos responsáveis pela corrupção, mas não penaliza o povo. Eu estou utilizando a tribuna, senhor presidente, para trazer essa informação, para dizer, em alto e bom tom, que nós não aceitaremos, não é possível permitir que se passe mais alguns anos sem o Aeroporto Internacional de Macapá ter sua obra retomada. Nós faremos questão de ir ao ministro do Planejamento, que seja, a quem quer que seja, mas não pode agora, depois de ter tido a licitação para a obra do Aeroporto Internacional de Macapá, a obra, mais uma vez, ter sido suspensa.
Repito, o povo do Amapá não merece pagar pela corrupção de uma meia dúzia. Está sendo penalizado o povo amapaense pelo crime cometido por uma meia dúzia há uma década atrás. Por isso, senhor presidente, nós protocolizamos um requerimento na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para ouvirmos aqui o ministro da Aviação Civil. E ouvir também o ministro do Planejamento, porque não pode a nossa região amazônica ser penalizada por todos os cortes de investimentos públicos na região. As regiões, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, está lá na Constituição, é diminuir as desigualdades regionais. Agora, resolvem fazer cortes de investimento em todo o Brasil e, principalmente, cortes de investimentos necessários à região Amazônica, à região Norte e à região Nordeste. Reitero, é inaceitável e nós não aceitaremos, não admitiremos esse tema calado. Vamos ao ministro do Planejamento, se assim for necessário. Vamos convocar o ministro do Planejamento, o ministro da Aviação Civil, aqui no Senado, para que possamos ter explicações em relação a este tema. Não é possível e não é aceito um aeroporto como o Aeroporto Internacional de Macapá, que já tem uma movimentação de quase 15 voos diários, que já tem uma demanda de movimento de mais de meio milhão de passageiros por ano. Não é aceitável que a obra do aeroporto seja suspensa, em definitivo, e o povo continue a amargar mais tempo sem a conclusão desta obra e ficando uma carcaça. O que nós temos, todo cidadão que desembarca em Macapá, que desembarca na pista principal do Aeroporto Internacional José Alberto Alcolumbre, que desembarca lá, olha para a esquerda do aeroporto, vê lá um monumento à corrupção. É isso que é a carcaça da obra inacabada do Aeroporto Internacional de Macapá. É um monumento à corrupção. Não é possível que nós tenhamos um monumento à corrupção como cartão de visita do meu Estado. Para que isso não ocorra, inclusive, que nós não continuemos a passar vergonha com os nossos vizinhos franceses. Olha, nós temos no Amapá 2 obras, 2 cartões de visita. Agora, em agosto, deveremos inaugurar um voo para Caiena, e de Caiena é voo doméstico até Paris. E veja, nós teremos 2 cartões de visita no Brasil que envergonhará nós brasileiros. É a ponte sobre o rio Oiapoque, que ainda não foi inaugurada, e o aeroporto de Macapá, que não foi acabado, porque o que está lá é uma carcaça que não foi concluída. Diante disso, eu queria fazer um apelo aqui ao ministro da Aviação Civil, ao ministro do Planejamento, ao governo da presidente Dilma. Não é possível, não é somente uma questão do Amapá, é uma questão de boas-vindas a brasileiros, boas-vindas a estrangeiros e ao turismo que o nosso Estado oferece. E o cartão de boas-vindas não pode ser, na via terrestre, uma ponte que não foi inaugurada, na via aérea, uma obra que o dinheiro foi detonado pela corrupção. Essa situação não será admitida e nós vamos buscar todos os meios necessários para a retomada, ainda este ano, ainda esse semestre, das obras do aeroporto de Macapá. Obrigado, presidente.